Olá, boa noite. Homem confessa que matou a própria mãe. O corpo da vítima foi encontrado enterrado no quintal da casa, dentro de uma geladeira, no município de Santa Quitéria. Segundo a polícia, durante o interrogatório, Rafael confessou o crime e disse que matou a mãe porque ela teria descoberto o caso dele com uma mulher casada. Superintendência Regional do Trabalho reforça a fiscalização antes do dia de finados para combater uma prática que era comum. Crianças e adolescentes flagradas fazendo a manutenção de sepulturas. Senador Everton Rocha denuncia que moradores da região próxima à Praia de Travosa, no município de Santo Amaro do Maranhão, estariam em risco ao utilizar o óleo que foi encontrado na faixa de areia. E os destaques da sessão na Assembleia Legislativa, deputado Marco Aurélio anuncia pré-candidatura à Prefeitura de Imperatriz. O Jornal da Guará está começando agora. Uma mulher estava desaparecida desde o último sábado. O corpo dela foi encontrado enterrado no quintal da própria casa e dentro de uma geladeira no município de Santa Quitéria. O filho confessou o crime. As imagens mostram o momento em que foi encontrado o corpo de Lúcia Maria da Silva, de 53 anos. Desconfiados do desaparecimento da vítima, vizinhos e familiares entraram na casa dela e encontraram o corpo de Lúcia dentro de uma geladeira, enterrada no quintal da casa. A polícia conseguiu prender o principal suspeito do crime, identificado como Rafael, filho de Lúcia. O crime aconteceu em Santa Quitéria, a 350 quilômetros de São Luís. Pelas informações, pelo que foi colhido no local do crime, acredita que o fato ocorreu no domingo, né? Domingo teria ocorrido o fato em que o principal suspeito é o próprio filho da vítima, inclusive este que foi preso. Ele confessa a prática do crime de ter ceifado a vida de sua mãe, né, e colocado o corpo no interior de um aparelho de refrigeração e enterrado esse aparelho refrigerador no quintal da própria casa. Segundo a polícia, durante o interrogatório, Rafael confessou o crime e disse que matou a mãe porque ela teria descoberto o caso dele com uma mulher casada. Mas a polícia também trabalha com outra hipótese para a motivação desse crime. De acordo com as investigações, Rafael seria usuário de drogas e a mãe, a vítima dessa história, estaria tentando livrar o filho do mundo das drogas. Que o fato se deu por discussões ali rotineiras do dia a dia, onde a mãe teria pego mesmo tendo relacionamentos com uma mulher casada. Na verdade, as investigações apontam para que tudo ocorreu em razão do uso de drogas por parte do acusado, né? E hoje uma força-tarefa composta pela Polícia Civil e Militar cumpriu 14 mandados de prisão nos municípios de São Luís, Matinha, Penalva, Viana e no estado do Mato Grosso. A operação denominada Cifra Negra desarticulou uma organização criminosa envolvida em diversos homicídios e que também atuava no tráfico de drogas, principalmente na cidade de Viana. Bom, segundo a polícia, parte da quadrilha era composta por policiais. E no domingo, muita gente acabou vendo pelas redes aquela imagem daquela nuvem de fumaça que dominou praticamente o céu inteiro lá na Vila Palmeira, aqui em São Luís. Bom, foi um incêndio na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Muita coisa foi destruída. E o que teria provocado as chamas? O laudo do Corpo de Bombeiros ainda não foi concluído, mas há hipóteses para esse incêndio. O que atingiu diversos carros estacionados no pátio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos seria a queda de faíscas de fogos de artifício no local. As investigações ainda não conseguiram identificar a autoria do incêndio, certo? Que originou o incêndio, e elas continuam no sentido de averiguar todas as informações que estão chegando para
na delegacia. Uma das quais, que é a mais provável, que ela realmente tenha iniciado com uma centelha de fogos de artifícios que teria sido jogada ali nas mediações. O incêndio aconteceu no último domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão cegonha, 15 carros e quase 100 motocicletas foram atingidos pelas chamas. Grande parte foi completamente destruída. Ainda de acordo com o delegado responsável pelo caso, foram solicitados 2 laudos periciais. Um para investigar as causas do incêndio, que deve ficar pronto nos próximos 10 dias. E o segundo para verificar por meio dos chassis quais os veículos que foram consumidos pelo fogo. Esse último só deve ficar pronto em, no máximo, 30 dias. Os laudos, eles visam nos esclarecer, o primeiro, a origem do incêndio, certo? E o segundo, ele visa identificar os veículos no sentido de resolver as questões tanto processuais, informando ao juízo competente que aquele bem ele foi acometido de um incêndio, e tomar as medidas administrativas com relação a esse patrimônio. Sem os resultados dos laudos, ainda é cedo para apontar quem deve pagar os prejuízos causados pelo incêndio, como explica este especialista em direito público. Para responsabilizar o Estado, deve-se apurada o nexo causal, o nexo de causalidade dos seus agentes. Se de fato houve uma ação ilícita por parte do agente público, ou até mesmo uma omissão, o Estado responde objetivamente pelos danos. Agora, existem as excludentes de responsabilidade, que é nas situações de caso fortuito, força maior, de culpa exclusiva da vítima ou de culpa de terceiros. Se foi constatada uma dessas excludentes, o Estado pode deixar de ser responsabilizado por este incêndio. E logo depois do intervalo, as leis que saíram da Câmara Municipal de São Luís, mas continuam no papel. Na prática, muita coisa deixou de ser cumprida. É o nosso assunto já já. O Ministério Público do Maranhão vai cruzar dados de diversos impostos para combater crimes como lavagem de dinheiro, corrupção e sonegação fiscal. De olho na corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, um termo de cooperação entre o Ministério Público e a Prefeitura de São Luís pretende aperfeiçoar as ferramentas de cruzamentos de dados de contribuintes. É mais um instrumento, que objetiva exatamente esse enfrentamento à corrupção, aos sonegadores de impostos, às pessoas que têm imóveis que não condizem com a sua renda, e outros desvios que podem ser detectados, porque essas informações caem no banco de dados também para acesso dos órgãos de investigação do Ministério Público, que podem ser cruzados com outras informações e assim detectarmos vários tipos de fraudes. Um dos problemas mais comuns aqui em São Luís e que podem ser resolvidos por meio do cruzamento de dados é exatamente a sonegação por meio da declaração de bens. No caso prático é que muitos proprietários de imóveis luxuosos que valem milhões de reais o declaram com um valor bastante abaixo de mercado. E isso gera um grande prejuízo na hora da arrecadação pública. O município tem investido também em tecnologia. Os sistemas hoje de IPTU, e dos outros impostos a cargos do município têm sido hoje bastante informatizados. E hoje a municipalidade consegue detectar algumas tentativas de fraude. Com essa informação sendo trazida para dentro do banco de dados do Ministério Público, é mais um incremento para o nosso portfólio de investigações, para que a gente possa, com essas informações, cruzar com outras que nós já possuímos e assim detectar com mais fidedignidade a existência dessas pessoas que tentam burlar ou praticar atos de corrupção. Os trabalhos serão executados por membros e servidores devidamente credenciados do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO, Coordenadoria de Assuntos Estratégicos e Inteligência, Núcleo de Investigação e Promotorias de Justiça, de Defesa da Ordem Tributária e Econômica. A partir da constatação de irregularidades, o contribuinte poderá ser responsabilizado penal e, em casos de servidores públicos, administrativamente. Além da parte criminal, que
que isso configura crime, e aí nós podemos falar de vários crimes envolvidos, desde falsidade documental até lavagem de dinheiro, né? Então, além dessa parte criminal, se envolver também agentes públicos, nós temos também um outro campo que é da responsabilidade administrativa, ou seja, expulsão daquele servidor da entidade a qual ele pertence. O deputado estadual, professor Marco Aurélio, do PCdoB, o mesmo partido do governador Flávio Dino, eleito no ano passado com 47 mil votos, aliás, mais de 47 mil, confirmou na sessão de hoje a pré-candidatura à Prefeitura de Imperatriz. Mas esse não foi o único destaque da sessão de hoje na Assembleia Legislativa. E quem traz os detalhes para a gente é a repórter Bel Soares. Bel, agora é com você aí. Com apenas 24 deputados registrando presença, a sessão de hoje na Casa do Povo foi marcada pela tranquilidade. Alguns projetos deixaram de ser votados por ausência dos autores, como, por exemplo, um projeto do deputado Wellington, que não esteve na sessão de hoje, onde ele pede informações sobre o número de policiais que estejam em tratamento psicológico. Um outro projeto que também não foi votado é do Executivo, que cria o Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. Esse projeto, inclusive, foi pedido uma votação em urgência pelo líder do governo aqui na casa, pedido feito, inclusive, via requerimento, mas que não foi atendido também. Na verdade, Bianca, o assunto de maior repercussão hoje aqui na casa foi a praticamente pré-candidatura do deputado Marco Aurélio ao cargo de prefeito da cidade de Imperatriz. O deputado foi bastante elogiado pelos colegas parlamentares. Eu conversei com ele sobre isso. Hoje nós tivemos essa felicidade de fazer um pronunciamento aqui na Assembleia Legislativa do microfone que deu voz ao povo da minha região através dos mandatos que tenho exercido, através também de outros parlamentares que defendem a nossa região tocantina como prioridade, por lá ser o nosso lar. E hoje, depois de 2 meses, exatamente 2 meses, que lançamos a cidade de Imperatriz, o movimento Imperatriz Pode Mais, nós estamos hoje apresentando a esta casa. Não com qualquer ufanismo, não com qualquer pretensão de querer se impor, mas mostrando os movimentos que nos trouxeram até aqui através do Imperatriz Pode Mais. Nós conversamos também com o deputado Rildo Amaral, do Partido Solidariedade, que era também um dos grandes nomes cotados para disputar o cargo de prefeito da cidade de Imperatriz, que é a segunda cidade mais importante do estado. Houve, na verdade, um acordo entre eles para que o deputado Marco Aurélio assumisse essa pré-candidatura. Ele, na verdade, disse que frustrou, inclusive, a expectativa de quem esperava uma briga entre eles pelo cargo naquela cidade. Nós conversamos com ele também sobre isso. Imperatriz sempre almeja isso e está preparada com os grandes nomes que tem na cidade. Independente de quem seja o nome, a gente pensa sempre na nossa cidade e nossa região. Enquanto todo o estado esperávamos que eu e o deputado Marco Aurélio nos degladiássemos aqui por termos quase 50% dos votos da nossa cidade, foi depositado somente em mim e no deputado Marco Aurélio. Muito pelo contrário, nós somamos forças para a solução de vários problemas. Bianca, é isso. 2020 é ano de eleições municipais e aos poucos esse cenário ele vai se desenhando. Aqui em São Luís alguns nomes já foram definidos, Imperatriz vai apresentando também seus nomes e a gente fica do lado de cá acompanhando todas as articulações desse jogo político. Bel Soares para o Jornal da Guará. E o assunto continua sendo legislativo? Bom, então uma pergunta para você. Você sabe qual é o resultado de sessões nas casas legislativas? Por exemplo, na Câmara de Vereadores. Bom, lá podem ser aprovados ou rejeitados projetos de lei propostos pelos parlamentares. Depois o prefeito, se concordar, sanciona. E depois, a lei é para ser cumprida? Olha, pelo menos por aqui, algumas sequer saíram do papel. Veja. Uma das atribuições do vereador é criar leis que contribuam para o desenvolvimento da cidade. Mas essa missão está sendo pouco utilizada, já que muitas leis não estão sendo executadas em São Luís.
Promulgada no dia 6 de março do ano passado, a lei que beneficia o livre acesso ao transporte coletivo para mulheres vítimas da violência doméstica nunca foi cumprida. Eu mesmo me sinto triste, mas os mais prejudicados são as mulheres, porque a dignidade da pessoa humana não está sendo respeitada. E não é só essa que não saiu do papel. Dentre inúmeras, o autor da lei do botão de alerta, o vereador Chico Carvalho, acredita que o número de assaltos seria reduzido após o seu total funcionamento. Com certeza, existem várias leis, por exemplo, o botão do alerta foi aprovado aqui, promulgado pela Casa e nunca a Prefeitura de São Luís colocou em funcionamento essa lei. Assim também como a isenção do IPTU para as pessoas que sofrem de doenças impactantes, também não está sendo aplicada pela Prefeitura de São Luís. Autor da proposta que gerou a lei de número 6.113 de 2016, o vereador Pavão Filho destaca o recurso impetrado pela Procuradoria-Geral do município contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu os efeitos da gratuidade dos estacionamentos da capital maranhense por até 30 minutos. Olha, essa lei foi uma lei que ela escreve uma nova história na nossa cidade. É a primeira lei que chegou ao Supremo Tribunal Federal. É a Lei 6.113, que estabelece os 30 minutos de tolerância nos estacionamentos privados de São Luís. Ou seja, é o princípio da razoabilidade. Nós não inventamos nada. Os próprios estabelecimentos estabeleceram um prazo de 15 minutos, que na verdade não é exequível, porque o objeto dos 15 minutos seria para um serviço muito rápido. Pelo Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, é considerado prática de crime de responsabilidade por parte da Prefeitura que negar execução às leis ou deixar de cumprir ordem judicial sem justo motivo. Olha, isso é uma coisa muito séria. É lei. E se uma lei não é respeitada, é crime de responsabilidade. Cabe, o Ministério Público sabe da situação, o Judiciário sabe dessa situação, a própria Casa sabe da situação e eu espero que a partir de agora, enfim, essa lei seja respeitada. Como os projetos de lei aprovados na Câmara Municipal passaram por análise do prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, que depois sancionou, a nossa produção solicitou uma nota de esclarecimento sobre o não cumprimento de leis que acabamos de mostrar na reportagem. Mas até agora a Prefeitura não se pronunciou. E logo mais, o óleo encontrado em Praia de Barreirinhas foi recolhido, mas permanece no município. O senador Everton Rocha denuncia o uso desse óleo pelos moradores. Nessa época do ano, quando se aproxima o Dia de Finados, a Superintendência Regional do Trabalho aperta as fiscalizações de combate ao trabalho infantil. É que perto do dia 2 de novembro, os cemitérios costumavam ficar cheios de crianças e adolescentes fazendo o trabalho de manutenção das sepulturas. Sempre nesta mesma época do ano, é comum ver o vai e vem de pessoas dentro dos cemitérios da cidade, trabalhando na limpeza e conservação de sepulturas. Estou aqui para ganhar uma porçãozinha extra a mais. Um serviço geralmente marcado pela mão de obra infantil, desde o ano passado, está proibido. Na entrada do cemitério do Gavião, por exemplo, a faixa faz o alerta. Em outubro de 2018, foram registrados 42 flagrantes de exploração do trabalho de crianças e adolescentes em cemitérios da cidade e região metropolitana. Essa relação foi feito um auto de infração e esse auto de infração depois, através de um relatório, foi encaminhado para o Ministério Público do Trabalho. E, ao mesmo tempo, essa relação de crianças e adolescentes foi encaminhada à SENCAS, ou seja, a Secretaria da Criança e Assistência Social, para que, através dos CRAs, os Centros de Referência, fosse feita uma avaliação, todo um trabalho para
para se verificar as condições dessas crianças, as condições das famílias. E a partir daí nós traçamos, né, assim, planejamos ações até de inserção. Em outubro do ano passado, foi assinado aqui na Superintendência Regional do Trabalho um acordo de cooperação mútua para combater o trabalho infantil em cemitérios e também nas feiras da cidade. Desde que o acordo entrou em vigor, já foram realizadas diversas ações de prevenção e combate ao trabalho infantil. Nós temos tratados internacionais, a Convenção 132 e a Convenção 182 e 83, que estipulam tanto o limite mínimo de idade, que no Brasil é de 16 anos, né? A partir dos 16 anos pode-se trabalhar, a não ser a partir dos 14, quando num programa de aprendizagem profissional, e a 182, que justamente prevê as piores formas de trabalho infantil, entre elas os cemitérios. O óleo retirado da praia de Travosa, no município de Santo Amaro do Maranhão, localizado na região dos Lençóis Maranhenses, ainda continua no município, mas reservado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Foram 800 quilos recolhidos. Em Santo Amaro, na praia de Travosa, que pertence aos Lençóis Maranhenses, foram retirados 14 sacos repletos de placas de óleo. As fotos mostram o momento dessa retirada pelos técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Santo Amaro, ao lado de voluntários da entidade social Casa Comum. Por enquanto, os 800 quilos de óleo recolhidos continuam no município, aguardando um destino final. O secretário Rafael esteve em Santo Amaro e trouxe uma amostra para ver. Aí eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai dar um destino final para o óleo. 9 estados do Nordeste foram atingidos pelas manchas de óleo, ainda de origem desconhecida. No Maranhão, até agora, foram registrados 13 pontos atingidos pelo óleo. No Maranhão, o primeiro caso de registro de óleo foi na praia de Itatinga, em Alcântara, no mês de setembro. No local foi encontrada uma tartaruga marinha coberta de óleo. Segundo o capitão dos portos do Maranhão, 30 navios de 11 países já foram notificados. A Marinha segue atuando em conjunto com outros órgãos para conter o avanço das manchas. Nós vamos iniciar um grande mapeamento feito no nosso litoral inteiro. É o segundo maior litoral do Brasil, não é uma situação simples. E vamos continuar fazendo um monitoramento e as ações necessárias para o combate que já estão sendo executadas. Então nós estamos atuando unidos, numa só força, para combater esse crime ambiental. Olha só, o senador Everton Rocha, durante discurso lá no Senado, informou que esse óleo está previsto para ser recolhido no dia 10 de novembro e denunciou que os moradores da região estão utilizando o material para acender fogueiras e preparar até alimentos. O óleo foi colocado em sacos e deixado numa rua sem nenhuma proteção, onde todo mundo, incluindo crianças, mulheres e animais, tem contato com o óleo sem nenhum tipo de equipamento de proteção. E segundo o morador, somente dia 10 do próximo mês é que o IBAMA vai lá retirá-lo da cidade. A visita em loco na praia, o óleo que chegou na praia há um tempo, somente na quarta, como eu falei aqui, a projeção deles, a média, né, porque o óleo se mistura com areia, foi de que foi retirado 700 quilos, né, só desse muito pequeno mutirão que eles fizeram. Grande parte já estava encoberto pela areia esse óleo. Acontece que com a movimentação dos ventos podemos observar que a praia de Travosa ainda existe muito óleo, mas muito mesmo. Andamos mais de quilômetros e, portanto, cheio de óleo para ser retirado. E aí uma coisa gravíssima. Lá a população, senhor presidente, tem pessoas que, falta de orientação, estão fazendo fogo com essas barras de óleo para preparar alimentos. Imagina um peixe sendo assado num óleo extremamente cancerígeno e tóxico. Eu estou aqui com várias fotos desses sacos aqui deles tirando, porque o que eles estão falando aqui, a senadora Elisiane está aqui do meu lado, ela está vendo as fotos com esses sacos no meio da cidade, tudo com óleo lá, jogado, e o IBAMA anunciou que só dia 10, senador Rogério, que vai lá mandar buscar.
Gente, isso é um risco. Tem que ter uma campanha educativa com a população para não utilizar esse óleo. É um risco à saúde mesmo. Bom, basta ligar aí a televisão para ver alguns casos de pessoas que tiveram contato com esse óleo e acabaram parando no hospital com alguns sintomas até de intoxicação. E vamos mudar de assunto, nada de chuva ainda. O período de estiagem domina. Mesmo assim, a Defesa Civil segue com as ações preventivas que se concentram nas casas próximas às encostas. Tudo para evitar a situação bem tensa como a que aconteceu no início deste ano. O pluviômetro vazio indica o período de estiagem ou estação seca, mas os agentes da Defesa Civil continuam com os trabalhos de orientações e acompanhando as comunidades consideradas como áreas de risco. O trabalho da Defesa Civil, mesmo que tenha cessado o período chuvoso, nós não paramos. Nós continuamos o trabalho que é o trabalho preventivo, que é a atualização de mapeamento, é implantação de núcleos comunitários, é uma integração maior com a comunidade. Então, nós temos alguns trabalhos voltados diretamente para a comunidade, mas também estamos com os dados atualizados das famílias que moram em área de risco. O mês de novembro é tido como mês pré-chuvoso, mas o serviço opera em alerta, pois no ano passado houve registro de chuvas torrenciais antes do previsto. Perfeitamente. Com a atualização do mapeamento, nós vamos traçar o nosso trabalho no período de emergência, né? Então, cada período chuvoso há um cenário diferente. Às vezes se agrava e às vezes melhora. Durante essa estação seca, foi feito um trabalho de fortalecimento dos núcleos comunitários da Defesa Civil em comunidades com casas próximas às encostas. Os núcleos mobilizam a população para ajudar a prevenir situações de risco e que também conscientize sobre o descarte de lixo e construções irregulares em áreas de encostas. Os núcleos comunitários da Defesa Civil, nós dependemos muito da liderança local, onde nós sensibilizamos a liderança, que ela chama a comunidade a participar conosco nesse núcleo comunitário, que é uma orientação da Defesa Civil Nacional. E a seguir, o nosso assunto é um projeto que trabalha a inclusão social de filhos de catadores de materiais recicláveis. Mas antes aí do intervalo, fique com a tábua de marés para amanhã. A quinta-feira começa com baixa mar de 0,1 metro às 3 horas e 40 minutos. Às 9 horas e 40 minutos, tudo muda com a primeira praia-mar de 5,8 metros. Vamos agora conhecer um projeto de inclusão muito legal que reúne os filhos de catadores de materiais recicláveis de vários municípios do Maranhão. O nome não poderia ser diferente, mais original: Catadores de Direitos. A Praça do Letrado no Vinhais estava só alegria, mas parecia uma colônia de férias. Mas era apenas um dia de encontro do projeto Catadores de Direitos, que trabalha com mais de 400 crianças, filhos e filhas de catadores de materiais recicláveis, nos municípios de Bacabal, Balsas, Imperatriz, Lago da Pedra e Loreto. Tudo isso ajuda no desenvolvimento integral da criança, né? Então, o projeto é só um demonstrativo do que poderia acontecer em todos os municípios do Maranhão, na verdade, né? Entre as atividades desenvolvidas pelo projeto nos municípios, uma das mais procuradas é a capoeira, por meio da qual se ensina uma série de coisas, principalmente a disciplina. Hoje a capoeira ela está sendo incluída como ferramenta, né, de inclusão social, como o objetivo de tirar crianças das drogas, da prostituição, né, e ensinar eles a conhecer os seus direitos e também reconhecer os seus deveres e ter dignidade. Gessília é uma dessas crianças que participam do projeto no município de Buritirana e que veio do interior para esse momento de confraternização aqui na capital. Eu vou fazer capoeira,
capoeira. Lá na sua cidade, o que é que você faz? O que é que você participa? Que tipo de atividades? Eu participo de futebol, capoeira e reforço. E se a garotada fez a festa durante a programação, as mães também não fizeram diferente. Me sentindo muito feliz e agradecida por participar desse projeto. É muito bom, já aprendi muita coisa com ele. Estou gostando muito. Com atividades semanais, o projeto segue promovendo o resgate da autoestima e estimulando o protagonismo social. Com certeza, deles se conhecerem, né, de se reconhecerem no outro também. O JG fica por aqui, mas não troca de canal não, que logo em seguida tem os analistas. Uma ótima noite para você e amanhã a gente se vê aqui a partir das 6h30 da noite. Tá combinado o nosso encontro. Tchau!